Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos aqui de volta com as aulas de geometria espacial e trazendo hoje para vocês uma resposta de uma imagem que eu deixei para vocês com a pergunta, né? Por que que a fórmula do volume da pirâmide tem uma divisão por 3, né? Por que que tem aquele 1/3 multiplicando ou divisão por 3? Vocês se recordam da imagem? Vamos ver então qual que era a imagem mesmo? Então, pessoal, essa é a imagem, né? Eu tinha deixado a imagem de um cubo que é um prisma, né? Com as três dimensões iguais, né? Os dois lados da base do prisma, né? E aqui a altura tem as mesmas medidas. Se você multiplica esses três lados, você acha o volume do cubo, né? Ou pensando aí no volume, né, do cubo como área da base vezes a altura, você faz também a multiplicação dos dois lados, aqui de baixo é o vezes a altura. Mas olha a relação que tem aqui com a pirâmide, né? Observem a imagem. Vocês tiveram tempo aí para observar, pensar, a imagem ficou disponível durante um longo período aqui no canal, para que vocês pudessem fazer uma análise qual que é a relação que havia, né, entre um cubo e a pirâmide, né? O que que vocês estão percebendo? Qual a relação que existe entre o volume do cubo e o volume da pirâmide? Por que que tem a divisão por 3, né, na fórmula da pirâmide, na hora de encontrar o volume? Vamos então falar mais sobre isso. A imagem ficou aí para vocês pensarem, né, refletirem durante um bom tempo. Agora vamos falar então da resposta. Então, nós vamos então agora, né, falar da resposta. Por que que tem o 3, né? Então, a partir de agora vamos comentar sobre a fórmula do volume da pirâmide. Vamos lá? Então, pessoal, aqui, ó, só que a gente vai falar do volume da pirâmide, né? Vamos pegar aqui, observem, né? A gente tem a pirâmide, a área da base vezes a altura, ou a multiplicação das duas dimensões aqui da base vezes a altura, né? Então aí já dá para perceber, né, por que que a gente tem a divisão por 3. Se você tivesse aqui, né, a figura completa do prisma original, você teria a área da base, que seria a multiplicação das duas dimensões embaixo, vezes a altura. Então a pirâmide, ela é 1/3 de algum prisma original, que pode ser o cubo, né, se as três dimensões forem iguais. Então aí tem a resposta, né? Por que que a gente tem a divisão por 3? Pensando nessa perspectiva, né? De que sempre a pirâmide ela é 1/3 de um outro prisma original, que pode ser um cubo, quando você pensa que a área da base tem os dois lados iguais e a altura tem a mesma medida, né? Mas pode ser também um outro prisma qualquer. Lembrando que a área do prisma você sempre encontra, né, fazendo a área da base vezes a altura. E no caso da pirâmide, você tem que fazer a divisão por 3, como a gente viu aí na nossa imagem, que vocês tiveram tempo para pensar. Então, a gente vai achar aqui volume, área da base, que é a multiplicação dos dois lados quando, né, está nesse formato, né, de um quadrilátero, mas você também pode ter um triângulo na base. Aí você teria que achar a área da base, né, fazendo base vezes altura dividido por 2. E aqui a gente tem a altura, né, que sempre a gente multiplica depois pela área da base. Vamos pegar um exemplo que a base é quadrada, porque a gente estava falando do cubo, né, lá na imagem. Então, considerando aqui o lado da base, 5, e a altura 9, qual que é o volume da pirâmide? Então, se eu tenho o lado da base 5, eu faço lado ao quadrado, 5 vezes 5, 25, eu tenho a área da base. Agora eu pego, né, essa área da base que é 25 e multiplico por 9, que é a altura, dividido por 3, né? Aí vai ficar 25 vezes 9, 225, dividido por 3, 75. Vocês também teriam a opção aqui de simplificar, se quiser simplificar 9 com 3, aqui ia dar 3. E aí 25 vezes 3 já daria direto 75 também, é um caminho que sempre facilita se você simplifica, porque a conta fica menor, ok? E aqui, se você estivesse falando, né, de achar, aqui não seria propriamente um cubo, porque, voltando no nosso enunciado, aqui a gente tem que a base, né, seria 5 vezes 5 a área da base, mas a altura não é 5. Se fosse a altura 5, seria um cubo originalmente, o prisma, né? Mas, de qualquer forma, para a pirâmide, eu teria que dividir por 3.
mas aqui a altura é 9, então ela não seria, né? A figura original do prisma não seria um cubo, como a gente viu na nossa animação, mas seria um prisma de base quadrada e altura 9, né? E aí, se você quisesse a área do prisma que estaria aí, relacionada a essa mesma pirâmide, seria só não dividir aqui por 3. Se você pegasse só a área da base vezes a altura, que deu 225, seria a área desse prisma que teria a base, né, quadrada e a altura 9, ok? Então, aqui a gente viu no vídeo de hoje por que a fórmula do volume da pirâmide é sempre dividida por 3, né? Ela representa 1/3 do volume do prisma, que estaria relacionado de acordo com a nossa imagem que a gente viu, a animação que ficou durante um tempo para vocês refletirem aqui no canal. Então, ótimos estudos a todos, um forte abraço e até a próxima.